Fala aí, gente, tudo bem? Tô mandando aí mais um vídeo aí, né, sobre o nosso curso. E hoje eu queria falar sobre a relação entre a emoção e a pregação, né? Por quê? Nós estamos estudando aí sobre exegese, hermenêutica, né, tendo dicas aí de como fazer uma boa pesquisa bíblica. E isso nos auxilia a entender o que o texto quer dizer. Só que eu e você, né, nós temos emoções, temos sentimentos. E às vezes você é convidado para pregar, né? Você está com a responsabilidade de levar a mensagem na igreja, no culto no lar, ou dar um estudo na IBD também, né? Dar um estudo para a classe, né? Que você é responsável. E às vezes você não está muito bem, está irritado em casa, está com raiva, está decepcionado com a vida, passou por um momento triste, está chateado, está chateada. E querendo ou não, isso afeta a maneira como nós lemos o texto bíblico. Por isso que ao estudar o texto bíblico, né, fazer a pesquisa, a gente precisa fazer uma boa exegese, um bom trabalho de hermenêutica. Para quê? Para que a emoção, nossas emoções e nossos sentimentos não atrapalhem o entendimento do texto. É sempre importante você ter em mente que a nossa principal função é explicar o que o texto está querendo dizer e não necessariamente expor as nossas emoções. Pensa no seguinte: você é o pastor da igreja, está passando aí por algumas dificuldades, né? Sei lá, no trabalho, ou está com algum problema financeiro, ou está com alguma doença, está com algum tipo de problema pessoal, e você, ao invés de pregar, você vai expor esse teu momento, né, de raiva, de incompreensão, de estar ali chateado no púlpito. E quem vai estar te ouvindo vai estar achando o seguinte: poxa, ele leu o texto bíblico e está falando isso, então o texto bíblico significa isso. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E não é só o pastor, o professor da IBD, né, o líder aí dos homens, das mulheres, né, dos adolescentes, você que tem um cargo de liderança na igreja, ou mesmo até às vezes no trabalho, na vizinhança, falando com as pessoas da família, você acaba falando mais das suas emoções do que aquilo que o texto bíblico quer dizer. Isso não quer dizer que seremos pessoas de gelo e que as nossas emoções e sentimentos não estarão sendo demonstrados. Tem que ser, até porque isso faz parte de uma boa mensagem, né? Quando nós sabemos expor nossos sentimentos de maneira adequada, isso é bom, que ajuda as pessoas a se envolverem com a mensagem do texto. Contudo, é importante um equilíbrio. E a ideia hoje, no material que eu estou mandando para o grupo, em PDF, é você ter essa percepção. Se você pode, por exemplo, sei lá, você está muito chateado, aconteceu uma coisa muito ruim com você e você não está em condições de poder ensinar para outras pessoas. Se você tiver a oportunidade de passar esse momento, né, de alguém te substituir, faça isso. Por quê? Porque às vezes você vai estar atrapalhando as pessoas de entenderem o texto bíblico, de entenderem o que Deus está querendo passar, porque você vai estar falando mais de você do que do texto. O pregador, né, o professor de EBD, nós falamos do texto bíblico e não de nós mesmos. É claro que o texto nos atinge, mas ao nos atingir, nós continuamos falando do texto. Por isso é importante a gente fazer a exegese do texto, pesquisar o que o texto está querendo dizer. E a partir disso, nós fazermos aí a nossa pregação e a nossa mensagem. A emoção, né, e os nossos sentimentos, eles podem ajudar a enriquecer o texto, a enriquecer a mensagem, mas nunca podem atrapalhar o entendimento. Por exemplo, né, uma questão: existem pastores, né, líderes religiosos, que são pessoas gananciosas, que querem ganhar dinheiro. E ao invés de pregar o texto, eles usam esse sentimento de ganância para passar a mensagem deles. E aí, ao invés de pregar o texto,
eles pregam esse sentimento de ganância, enganando e roubando as pessoas. Aí, sei lá, o líder, né, o professor, o pastor quer mandar um recado para alguém. Aí, ao invés de pregar o texto, ele fica mandando recado para as pessoas lá da frente da classe ou lá do púlpito. Isso é um erro. Então, a gente precisa ter, né, essa maturidade, né, começar a exercitar aí. Será que eu estou bem para dar aula hoje? Será que eu estou bem para pregar hoje? Né? Será que dá para eu, né, ligar para alguém e pedir para uma pessoa me substituir? Isso é muito importante. Porque somos seres humanos, somos falhos, temos sentimentos, né? Você é líder, você, independente do cargo que você tenha na sua igreja, você fica chateado, fica com raiva. Às vezes ficamos com raiva dos liderados, né? Você está ali, dá o sangue, você pede para fazer algo, as pessoas não fazem nem o mínimo e tal. Então não adianta você, às vezes, ir lá para frente para extravasar os seus sentimentos e dizer que isso está na Bíblia, né? E não está na Bíblia. Então a gente precisa ter aí esse bom senso. Eu separei, né, no material alguns textos que são mal usados quando é colocada aí a emoção errada, né? O sentimento de maneira errada. Você tem que entender o seguinte, né? Que há um perigo muito grande quando a gente deixa a emoção dominar, porque isso vai obscurecer o sentido do texto. Então tome muito cuidado. Podem ser emoções boas ou ruins. Às vezes você está muito alegre, você está muito feliz, e às vezes a igreja não. E de repente, sei lá, você está falando para um grupo de pessoas que está ganhando mal, que está com problema financeiro, que perdeu coisas aí na chuva, que perdeu coisas aí no desastre, e você de repente, sei lá, achou R$ 100 na rua, aí está muito feliz, né? E não consegue perceber, né, que as pessoas de repente não estão na mesma vibe que você. E aí você vai pregar, vai dar a lição da EBD, vai dar o estudo para o seu grupo aí que está sobre a sua direção, sem perceber isso. Então é importante, né, que a gente possa ter esse feeling, né, esse sentimento em relação ao outro, né? Hoje as pessoas falam muito de empatia, mas há muita falsidade quando se fala isso, porque a empatia, ela não é apenas sentir o que o outro sente, mas tem a ver com a questão da compaixão, da misericórdia, que é sentir o que o outro sente, entender o que o outro sente e agir para que o outro, né, se sinta melhor ou estar na mesma sintonia que o outro. Às vezes você vai conversar com a pessoa está feliz porque teve uma conquista e você não. E aí você, como líder, acaba botando aquela pessoa para baixo. Ou às vezes a pessoa, né, não teve nenhuma conquista e você teve, e você não consegue perceber isso, e aí você acaba tendo um sentimento que pode parecer arrogância. Então, assim, não é simples lidar com o outro, não é simples lidar com o ser humano. Aquela pessoa que se propõe a pregar o texto bíblico, a dar aulas sobre o texto bíblico e a estudar o texto bíblico, ela precisa entender que nem sempre as pessoas vão estar na mesma vibe, com o mesmo sentimento. Por isso a nossa tarefa é pregar o texto bíblico. Então, uma vez que eu prego o texto, eu não estou falando de mim apenas, eu estou falando do texto. Isso é importante. Ah, Ricardo, mas é possível mudar o texto, né? Se eu perceber que a igreja, a minha classe da EBD, está ali passando por um momento diferente daquilo que o texto que eu tinha proposto inicialmente falar fala? Claro que sim, né? De repente você foi convidado para pregar num domingo de manhã na igreja e morreu alguém na igreja, né? E aí você ia falar sobre a alegria da salvação, né? Sobre motivos de louvor e engrandecimento no nome de Deus. E aí, diante daquela notícia da perda de um irmão, de uma irmã, você vai mudar o texto, né? Isso tem empatia, compaixão,
é agir com misericórdia em relação às pessoas. De repente você vai dar uma bronca na classe da IBD porque não está estudando direito e alguém, sei lá, bateu o carro, a casa teve lá enchente, e aí você, ao invés de falar, né, dar bronca ali no grupo, você vai mudar isso, né, falar sobre Deus que ajuda, que sustenta, e aí por diante. Então, assim, é um processo que requer o autoconhecimento, né? Pregar o texto bíblico é procurar se conhecer, até porque a gente não pode ser indelicado com as pessoas. É sempre uma tarefa difícil, não é fácil, né? Eu, particularmente, tento trabalhar muito isso, porque não é simples, né? É um processo muito complicado. Vou ler aqui alguns exemplos, né, que vocês vão ter no material em PDF, de textos que são mal interpretados quando colocamos sentimentos inadequados na interpretação do texto e não a exegese. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interpretação emocional. Muitas vezes é usado para justificar conquistas pessoais, como sucesso financeiro ou vitória em competições. A exegese correta fala do contentamento em qualquer circunstância, não sobre triunfos pessoais. Tanto que nos versos anteriores, Paulo vai falar que ele sabe passar pela alegria, pela tristeza, sabe passar pela abundância, sabe passar pela falta, porque Deus o fortalece, Deus o capacita. Até o verbo em grego ali, um endunamunte, é que Deus lhe dá poder, lhe dá condições de suportar, de lidar com todas as circunstâncias, né? Uma outra aí, ó, Jeremias 29:11. Que eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Interpretação emocional, frequentemente aplicado como uma promessa individual de prosperidade e sucesso. A exegese correta refere-se ao povo de Israel no auxílio, afirmando que Deus tem um plano para a restauração, não necessariamente para a prosperidade individual e imediata. E um outro, Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Já até preguei algumas vezes em cima desse texto, né? Interpretação emocional. Pode ser mal interpretado como uma garantia de que qualquer pedido será atendido. Exegese correta. O versículo fala sobre a busca sincera e constante e a disposição de Deus ouvir a sua vontade, e não é uma promessa de atender a todos os desejos. Até esse texto, né, vai do Mateus 7, de 7 a 12. E ele fala da bondade de Deus. Então, um Deus que nos ouve e um Deus que é bom em meio a tudo isso. Não necessariamente um Deus que faz tudo aquilo que desejamos. Então, meus irmãos e irmãs, o que é importante nesse vídeo, né, para a gente poder gravar? Cuidado com as suas emoções. Somos seres emocionais, né? Nenhum homem é uma ilha. Nós vivemos, né, a partir da relação com outras pessoas, mas cuidado para que a sua emoção não fale mais alto do que o texto bíblico está dizendo. Então, se você tem dificuldade de lidar com as suas emoções, procure ajuda, né? Isso é importante. Hoje nós temos psicólogos aí, pessoas capacitadas, treinadas, né? Psiquiatras também, pessoas que podem te ajudar a se entender melhor. Nada pior do que um pregador ou um professor ou professora, né, um pregador aí do Evangelho, professora da IBD, que tem suas emoções mal resolvidas e vai usar ali o momento da IBD, o momento de púlpito, de pregação, da mensagem, para fazer a autoanálise, né? Para ali começar a expor as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas emoções e aí por diante. Então tome muito cuidado com isso. Então é importante equilíbrio, é importante termos, né, a capacidade de perceber, né, o que o grupo realmente está precisando ali em determinadas situações graves, né, como morte, né, a perda de bens, né, situações de doença. Quanta gente insensível na época da Covid, né, falando que a Covid era culpa do pecado,
E aí tanta gente perdendo parente, perdendo mãe, perdendo pai, perdendo filho, e aí os ignorantes dizendo que era castigo de Deus, que o povo merecia isso, que o mundo merecia isso. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Quando usamos a emoção de maneira errada, a gente vai afastar as pessoas do conhecimento bíblico. E a tarefa do bom pregador, do bom professor, é fazer com que as pessoas se interessem tanto pela Bíblia, pelo conhecimento que estamos apresentando, que elas queiram conhecer o Deus que nós estamos servindo. Porque nós falamos disso com tamanha paixão, né, com tamanha garra, com afinco, né, que elas vão querer fazer parte disso, né, sem querer enganar, sem querer extorquir, sem querer manipular, mas realmente sabendo lidar de maneira adequada com as nossas emoções. Então, espero aí que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aí do nosso curso, e depois eu vou mandar o vídeo e o material em PDF aí para vocês. Não esqueçam de assistir os outros vídeos também, tá, gente? Eu sempre vejo ali o número de visualização ali no YouTube, né? Então, não deixe de assistir. Eu sei que a vida é corrida, né, e tudo mais, mas não deixe de assistir, porque vale a pena aí a gente dar uma boa sequência a esses estudos, tá bom? Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Abraço.